Então, dando continuidade no vídeo anterior, vamos trazer o desenho do model para o PSpace. Como a gente faz isso? Bem, meu comando chama viewports. Você clica em viewports. Ele vai te dar algumas opções de visualização, né? Visualização simples, 2 verticais, 2 horizontais, 3. A gente vai trabalhar com uma simples. Ok. O bom do CAD é que ele fala com você, né? Então, tá vendo? Ele está te falando especificar o primeiro ponto, né? O primeiro corner aqui. Então a gente especifica o primeiro corner e o próximo, tá? Então aqui já abrimos uma viewport, tá? Se eu dou 2 cliques aqui, eu começo a acessar o documento que está lá no módulo, mas eu não estou vendo nada, né? Então estou clicando fora, quando eu clico dentro, eu tenho a visualização. Se eu dou 2 cliques com a rodinha do mouse, ou mesmo dou um comando zoom radial, aí eu tenho a visão do model aqui, tá? Outra maneira, dando 2 cliques e mexendo a rodinha do mouse. Para eu ajustar essa planta dentro do limite de desenho, eu poderia ou aumentar a planta, né? Mas o que a gente faz é ajustar a viewport para o tamanho do desenho. Só que para eu fazer isso, eu tenho que colocar esse desenho em alguma escala. Como é que eu faço para colocar esse desenho em alguma escala? Eu tiro ele aqui do papel para não atrapalhar a minha visualização. Então, apertando a tecla Escape, tecla N e Move, Enter, tá? Seleciono esse objeto, botão na direita, e movimento ele para fora, tá? Eu vou aumentar essa viewport, basta selecionar a viewport, comando simples com o mouse, e aí eu vou dar a escala que eu quero. Eu já tenho uma escala aqui, a escala desse desenho vai ser 1:25. Aqui eu consigo outras escalas, 1:5, isso vai ser importante para detalhe, né? 1:10 ou 1:50 eu diminuo a escala. Caso você não tenha essa escala, é possível criar a escala. Você pode customizar a escala. Então eu posso adicionar uma escala, sei lá, 1:45. Não é uma escala usual, mas eu ponho aqui o nome da escala, informo uma unidade de papel para quantas unidades de desenho, 45, tá? E eu tenho essa escala aqui também para ser usada, tá? No caso eu vou usar a escala 1:25. Muito bem. Você vê que a visualização ficou pequena. Aí eu aumento um pouco e enquadro ela na viewport. Pronto. Então, o meu desenho está 1:25, eu vou travar ele aqui. Por que travar? Porque se eu não travar, eu mexer nele, eu perco a referência. Tem que vir novamente depois, colocar 1:25. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, para ele voltar na visualização que eu já tinha ajustado. E dou 2 cliques e travo essa vista. Então agora eu posso mexer que o desenho não sai da escala, tá? Agora eu vou posicionar esse desenho dentro do papel. Lembra do comando Move, M de Move, seleciono ele, e aí eu vou pegar esse ponto de inserção, colocar ele bem na área de desenho. Acabei não explicando, mas todo formato, né, ele tem as margens. Esse daqui é um formato A1. Se eu digitar DI, eu pego a distância. Então vou pegar aqui a diagonal, só para a gente ter a distância. Então eu tenho em X 841 por 594, esse é um formato A1, tá? Nele eu tenho as margens, a área de desenho e a área de anotação, a área que eu coloco a legenda também do desenho aqui, né? Bem, eu coloquei a minha viewport aqui, dentro da área de desenho, vou dar uma distância daqui a aqui, 111, eu vou centralizar, mais ou menos centralizar isso aqui, colocando, você aperta o botão F8 para
para permitir que as coordenadas fiquem ortogonais, tá? F8, vou movimentar ele 55 para a direita, faço a mesma coisa aqui embaixo, meço essa distância, 134, vou movimentar 65. Então praticamente eu tenho as mesmas distâncias do meu desenho, do meu limite de desenho para a minha área de desenho. Agora eu vou ajustar essa linha, que essa linha é a linha que está no PSpace, que me representa o limite de desenho. Centralizar ela com a viewport que a gente criou. Só movimento esses eixos para cá. Não vai dar para visualizar muito bem, mas essa viewport ela sempre vem, é para ela vir, né? Como def points. Se ela não vem, é bom ajustar ela para def points e apagar ela. Então ela está aqui, eu não consigo mais acessar ela, apagar ela. Se eu der Ctrl Z, ela está aqui ainda. Só que eu apaguei a cor dela, né? Então está aqui. Minha planta já está aqui. O que eu vou fazer agora? Ajustar. Muitas vezes eu preciso observar se existe algum desenho que continua para cima ou para os lados, né? Vamos seguir a orientação que tem aqui para norte, ou para leste, oeste ou sul dessa área que a gente determinou aqui. Neste caso, vamos olhar nossa maquete, eu não tenho mais nada, né? É somente isso mesmo que eu estou tentando representar, estou detalhando. Então, o limite de desenho é limite de desenho mesmo, então não continua em nenhum outro desenho. A gente está seguindo uma ordem cronológica aqui, né, de prioridades para detalhamento. Vocês puderam observar que a gente trouxe o desenho para cá, colocou o desenho em escala, certo? Determinou o limite de desenho e ajustou esse limite de desenho na nossa área de desenho do formato, tá? Para eu terminar essa etapa, a atividade seguinte a esse processo seria colocar a identificação da vista, tá? Escala, limite de desenho. Então, vou começar pelo limite de desenho, eu centralizo ele aqui com esse triângulo que me mostra é o midpoint, né? Então eu centralizo ele e movimento 5 milímetros para cima. Então esse é o limite de desenho mesmo, né? Não continua em nenhum outro desenho. Faço a mesma coisa para os outros textos, tá? Então tem a opção do Move, né? De eu pegar, botão direito, centralizar, ou basta eu selecionar isso aqui e trazer com esse ponto aqui intermediário para o triângulo. O triângulo me dá a metade dessa linha, né? Exatamente o ponto central dessa linha. Tá? Vou movimentar isso aqui também, 5 milímetros, e vou limite de desenho, a mesma coisa eu faço com esse. Movimentar. Estou apertando a tecla Move aqui, 5, dou 2 cliques e apago a continuação. E agora eu vou trazer tudo isso. Tendo a orientação do limite de desenho no centro movimentando 5 milímetros para baixo. Tá? Então, limite de desenho. E agora vem qual que é... Aqui a gente começa a dar as primeiras informações, né? Desse detalhamento. Qual que é a identificação dessa vista? Então você vê que ela é a planta 18, 158, 025, 002, elevação de 4.200. Então, planta, letra maiúscula, planta, elevação 4.200. Tá? Escala, acho que tem 2 pontos. Então, 1 para 25. Tá. Salvo. Bem,
aqui já está representado a minha planta que eu vou detalhar, tá? Tem um outro ponto aqui, na viewport, no módulo, perdão, tem mais duas vistas aqui, que o projetista já solicitou para detalhamento, que é a vista do painel, né? E esse dá para identificar aqui, ó, pelo layer. Vamos lá. Então, tá vendo, ó, detalhe A do suporte, tá? Que é esse. Também ele deve estar como planta e a mesma planta 4200 suporte 2. Então, vou ter que representar também essa vista frontal do painel e detalhar esse suporte, né, para fixação desse painel. E também vou ter que detalhar esse suporte que fixa a calha. Vamos olhar no 3D, fica mais fácil. Que fixa a calha numa viga existente. Tá? Esses são os dois únicos suportes que eu tenho nessa... Aqui eu tenho esses suportes também, mas eles são da mecânica, né? Se você olhar, eles estão no arquivo da mecânica. Tá? No arquivo da elétrica eu só tenho esses dois suportes. Tá? Então eu vou ter que abrir agora as vistas para a representação desses suportes para eu poder fazer o detalhamento também. Então qual que é o processo? Reports, correto? Single, abro ele aqui, dou 2 cliques, é esse daqui que eu vou abrir. Agora eu preciso colocar a escala, né? Preciso ver a escala que eu vou representar ele. A escala, ela tem muito a ver com a notação. Então não tem como eu... Vou colocar aqui, vou terminar uma escala 1 para 25. Vamos ver a escala 1 para 25. Na hora que eu começar a puxar as cotas, não, até que não está ruim. Está dando para enxergar. O problema é quando eu coloco uma escala muito alta, né? Então o desenho começa a ficar pequeno em relação às anotações. É importante sempre dosar isso, né? Uma que você tem que colocar numa escala que você consiga enxergar as representações do desenho, e ela também não pode ser tão pequena que as anotações fiquem muito grandes em relação ao desenho. Então, eu acredito que 1 para 25 aqui, também, seguir a mesma escala, também vai ficar boa a representação, não vejo muito problema. Também vai ser complicado eu colocar ele numa escala menor, porque ele não vai caber no formato aqui. Seria interessante eu representar ele logo acima, ou num canto aqui, né? Seria interessante. E esse detalhe está no mesmo papel da chamada desse detalhe, né? Então eu tenho a planta e eu rebater já essa vista no mesmo formato. Vamos tentar colocar ele aqui. Eu vou ajustar ele, como aqui não tem limite de desenho, eu vou ajustar ele para a representação que eu tenho. E vamos tentar encaixar ele aqui. Caso ele ficaria aqui, né? Ou só se eu jogar esse desenho mais para o lado. Então deixa eu ligar aquele delta point que a gente tinha apagado, para poder movimentar. A gente tinha deixado quando? 56? Vamos movimentar ele aqui. F8, 27. Vamos ver se cabe para o outro lado. Ficou um pouco apertado, né? Mais cômodo. Podemos diminuir um pouco mais até. Essa distância 30. Vamos fazer mais 5 milímetros. E 5. Vamos fazer mais 10, né? O máximo que dá para fazer. Tá. Bem.
E aqui a gente consegue colocar essa vista e a outra também, né? A do suporte 2. Seria interessante, vamos abrir a outra vista também. Report, single. Vamos 5. Aqui. Aqui, como não tem limite de desenho, o que eu costumo fazer? Eu costumo usar o próprio desenho como limite de desenho. Então, eu fechei na representação e trago, sei lá, uns 10 milímetros, 10 para ficar proporcional. 10, 10, tá? A mesma coisa dá para fazer para o painel. Então eu venho, coloco ele no desenho, trago 10, 10, 10 e 10. Tá? Agora, eu preciso colocar essa linha aqui, né? Lembra aquela linha do limite de desenho? É interessante. Então eu vou fazer, que é exatamente essa linha aqui. Tá? Eu posso copiar ela, dou um CO de copy, tá? Pego ela e trago ela para cá e faço a minha, represento essa linha em cima da viewport que eu criei. Ou tem um outro recurso que é o digitar REC de retângulo, seleciono o ponto, ela transforma num retângulo. E eu venho, digito um MA, que é Match Properties, seleciono, vamos ver se consigo, acho que eu selecionei. Vai cortar. Na verdade, vamos fazer o seguinte, estou dando Ctrl Z aqui, tá legal, tá aqui, ó. Capturei o layer que eu quero. Então agora, sim, eu digito um REC, tangle, ponho aqui, tá? E a mesma coisa eu vou fazer para cá. Rectangle. Legal. E aquele trabalho que eu fiz das distâncias, faço a mesma coisa aqui. Então, para ficar legal, ó, ponho, qual que é a diferença também aqui? 25. Então, vou trazer 12,5. Certo? E o outro... esqueci alguma coisa. Qual a escala, né? Aqui deu praticamente 1:10. Isso. Podemos ajustar. Vamos fazer direito aqui. Ctrl Z. Deixa eu apagar o retângulo. Esqueci de ajustar a escala. E outra coisa importante. Vamos travar a escala também, né? 1:10. Legal. Retângulo. Certo? Como o desenho é pequeno, então tem um recurso também nas propriedades. Se o seu não aparecer, você dá PR, ele habilita as propriedades. Tá? Você seleciona e vamos colocar uma escala de 0,5. Aí eu tive uma quebra dessa linha Phantom, né? Que dá a representação do limite de desenho. E aí eu posso, como já tinha centralizado essa, centralizei esse corte em relação a ele, vou trazer ele, sei lá, aqui para baixo, e esqueci de dar os 10 milímetros, né? 10, perdão, pegando meio 10, 10, 10, aqui e aqui, pronto. Está travado, escala 1:10, o outro 1:25. Agora eu vou apagar aquela linha lá da fonte, tá? Bem, que não apagou, que não estava como delta point, estava como 0. Então eu coloco ele como delta point. Provavelmente a mesma coisa aconteceu com esse delta point.
Perfeito. Tá aqui. Espero que dê para eu representar tudo aqui, mas não tenha ficado tão pequeno. Podemos até organizar um pouco mais. Vou pegar essa metade aqui, tá? Traçar uma linha, trazer aquele desenho para metade dessa linha. Posso fazer isso tudo com zero, né? Para ficar mais fácil. Preciso habilitar o Delphi. Aí sim eu consigo trazer. Trouxe para cá. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Pegar exatamente a metade dessa área. Pronto. Agora eu venho apagando. Delete. Não mais nada aqui. Apago também da fonte. Bem, então aqui as vistas. O que está faltando é eu chamar essa vista e colocar anotação, assim como... Aqui no caso não precisa do limite de desenho, da descrição limite de desenho, né? Na planta, ele tem essa descrição porque pode continuar em algum outro desenho. Um detalhe, ele acaba sendo limitado realmente na representação, na figura que você quer representar, tá? Então vamos pegar aqui. Aqui seria um corte, né? Seria um corte, mas eu vou colocar com uma vista também. Não tem muito problema. Então aí, copy, vou trazer para cá as informações. 5, colocar mais 5 aqui, 10. Aí ficou melhor. Copy. Pronto. Então aqui, lista A, lista B. Escala 1:10. Escala 1:10. Bem, vamos recapitular o que a gente fez nessa aula. A gente trouxe o desenho para o PSpace, abriu a viewport, correto? Colocou o desenho na escala, ajustou os limites de desenho, colocou as anotações de limite de desenho e também a anotação, a chamada da vista, né, que a gente está representando com escala. Escalonou, colocou o desenho em escala. Além disso, a gente abriu as vistas auxiliares e fez o mesmo processo, tá? De viewport, escala e tudo mais, tá? Vou salvar aqui. Se você quiser testar, se você quiser não, é importante você praticar isso. Então, você pode pegar a planta 0, tá? Que está lá no Google Drive, já fazer o download e começar a trabalhar esse arquivo da mesma maneira que a gente trabalhou o arquivo da elevação 4200, tá? Na sequência, agora, depois eu vou soltar o vídeo para colocar as anotações. Devemos trabalhar agora ainda com alguma anotação aqui, como elevação, colocar elevação. Eu acho que aqui deve ser só isso, tá? Notas, cotas, e depois também a gente começar a colocar simbologia e legenda, né? Taguear o painel, taguear as calhas, colocar a elevação de calha, tá? Tudo para você poder detalhar essa planta aqui, tá? Obrigado aí, pessoal. Até o próximo vídeo.